Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Que bom que nós estamos separando este tempo para louvar e para ouvir da palavra de Deus nesta manhã. Que você e sua casa sejam edificados em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir, antes de iniciar, você compartilhar este link com algumas pessoas. Compartilhe o link do nosso canal, do YouTube, desta mensagem, para que outras pessoas possam acompanhar também e serem edificadas. Mantenha perto de você um texto bíblico. Nós vamos fazer uso durante vários momentos do nosso encontro e que essas palavras salte para os nossos corações e fortaleça as nossas vidas. Para iniciarmos, gostaria de pedir que você peça sua Bíblia, seu texto bíblico, Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 20, apenas o versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Como o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, nesses dias. Como o Senhor tem acrescentado dia após dia, mas como nós aprendemos da importância, do quão precioso é repartir aquilo que o Senhor tem acrescentado em nossos corações. Nós vamos iniciar esta manhã pedindo para que o Senhor nos ensine este princípio, nos ensine a sermos generosos, a olhar para esse tempo, fazer uma leitura de tudo que está acontecendo à nossa volta. E assim como nós temos recebido do Senhor, que nós possamos aprender a repartir, a dar. Separe um momento de oração para nós refletirmos um pouco sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, que possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, Pai. Perdão, Senhor, porque às vezes no momento que nós estamos vivendo, Pai, a palavra isolamento tem se feito tão presente, ó Pai, que talvez nós estamos isolando, ó Deus, de tudo que está à nossa volta, Pai. Sem olhar, ó Deus, para o mundo que está ao nosso redor, Pai. Mas assim como o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, dia após dia, Pai, que possamos aprender com o Senhor a dar. Que possamos, Deus, ter um coração generoso como o Senhor. Nossa oração, Deus, para esse dia que o Senhor nos ensine, ó Deus, fale conosco esta manhã, edifique as nossas vidas, a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos aprender com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos separar um tempo de louvor, vamos louvar ao Senhor juntos.
da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força desse rei chegou a nós, e o seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dará nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor, separarmos esse tempo de louvor e de adoração. Quero deixar alguns recados com vocês que desejam contribuir com o nosso trabalho. Está aqui os nossos dados. Deus tem nos abençoado muito neste tempo e nós temos tido a oportunidade de abençoar outras pessoas também. Em breve nós vamos compartilhar um pouco disso aqui com vocês, mas se você desejar, tá aqui os nossos dados, faça com alegria, com generosidade de coração. Como nós sempre estamos falando aqui, vocês não estão sozinhos. Se você está precisando de alguma coisa, seja de uma palavra de oração ou de abrir o coração, de conversar com alguém, está aqui os nossos dados, as nossas redes sociais, entre em contato, ou se você tem passado por alguma necessidade, nos procure. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ouvir aquilo que você está passando e queremos nos dispor a te servir. Não passe por este momento sozinho.
Nós oramos semana passada para as pessoas que estão sofrendo por conta deste momento, pelas pessoas que, por conta deste momento, desta pandemia, perderam amigos, familiares, entes queridos, mas também lembramos daqueles da nossa família, da nossa igreja, que estão enlutados, que perderam recentemente pessoas queridas, pilares em suas famílias. Nós lembramos aqui da família da Dona Dorcas, Marcelo, do Marcos, Reverendo Juscelino, que o Senhor o recolheu, que está com o Senhor neste momento. E também, semana passada, nós oramos pela vida do seu Mauro Floriano. E nesta semana nós tivemos a notícia que o Senhor também o recolheu, ele está com o Senhor. Está no lugar onde ele sempre esperou, onde a sua vida manifestou essa esperança. E glória a Deus pela vida do seu Mauro Floriano, glória a Deus pela vida do reverendo Juscelino, do legado que esses homens deixam para nós. Mas que o Senhor console os familiares de cada um desses irmãos. Nós, como Igreja do Alto, estamos aqui, sinto o nosso carinho, o nosso abraço. Nós vamos orar por esses que estão sofrendo, que estão passando por algum momento difícil, por estas famílias. Separe este momento de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua graça que alcançou as nossas vidas, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o milagre do Senhor, da salvação, alcançou as nossas vidas, ó Pai. Alcançou, ó Deus, a vida desses homens que o Senhor os recolheu neste tempo, ó Pai, reverendo Juscelino, do seu Mauro. Deus, glória a Deus pela vida desses homens, ó Pai, glórias ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor console as nossas vidas, console os corações dos familiares, que o consolo, ó Deus, esteja, o consolo do Senhor, a paz do Senhor alcançando a vida de cada um deles, ó Pai. Lembramos, ó Deus, nosso presbítero do José Mauro, toda a sua casa, a casa da Dona Dorcas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, passando por alguma necessidade, ó Pai, neste momento. Que nós, como igreja, que o nosso coração possa estar sensível, ó Deus, a estas pessoas, ó Pai. Atentos, ó Deus, ao que está acontecendo à nossa volta, que possamos ser usados pelo Senhor, mas que a paz, a bênção do Senhor esteja alcançando a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique conosco mais alguns instantes. Que Deus te abençoe nessa mensagem. Logo após a mensagem, nós temos um recado da Do Alto Kids para vocês. Que bom que você está aqui comigo para a segunda mensagem desta série, Redimensionando a Vida. Como nós precisamos parar para pensar alguns pontos.
em como nós precisamos nos adaptar e redimensionar a nossa vida a este momento. Nós sempre estamos iniciando com uma pergunta: quais eram os seus planos para 2020? Com certeza você vai pensar muitos, mas como este momento, como essa mudança do mundo atingiu a nossa vida e parece que de alguma forma o mundo virou de ponta cabeça, como que atinge a nossa agenda? Aquilo que nós programamos no ano passado, no começo do ano para este ano, atinge as nossas finanças. Como tem pessoas que perderam o seu emprego, ou empresários que tiveram sua empresa afetada por este momento, os nossos relacionamentos, nesse momento de isolamento que nós temos que viver, como afetou a nossa forma, como mudou a nossa forma de enxergar o mundo. Deixa eu trazer alguns dados mais recentes sobre a situação do desemprego. Por exemplo, IBGE aponta que desemprego saltou de 11,2% para 12,6%. Equipe de economistas acredita que, na verdade, o desemprego chega a 16% por conta do trabalho informal, de pessoas que trabalhavam no mercado informal e perderam também as suas oportunidades, os seus postos de trabalho. Uma crise na saúde, uma crise na economia, que está nos atingindo profundamente, que aumenta o número de pessoas que sofrem por falta de recursos básicos para a vida. Pessoas que estão sofrendo com as suas emoções. Pessoas que tiveram a sua estabilidade, as suas famílias atingidas e que agora estão sendo atingidas pela falta de recurso. Pela falta de recurso para viver com o básico para se manter. Mas sabe o que aconteceu? Não sei se você lembra, no começo desta crise, como que as pessoas correram para o supermercado. Aquelas pessoas que têm recurso correram para os supermercados para abastecer a sua casa, porque o medo bateu às nossas portas. Mas o cenário que nós estamos vendo agora é que isso parece durar um pouco mais do que talvez nós imaginamos ou planejamos. E o que nós estamos vendo é o crescimento da ansiedade, da depressão, da falta de recurso, do desemprego, da solidão que bate à porta das pessoas. As pessoas estão clamando. As pessoas estão sofrendo e como nós vamos responder a este clamor? E como nós vamos responder a este momento? Precisamos redimensionar. Precisamos redimensionar a forma em que vamos servir as pessoas. Precisamos redimensionar. Parar para pensar neste momento e redimensionar a nossa generosidade. Precisamos redimensionar a forma de olhar para o mundo que está à nossa volta e estarmos atentos. É sobre isso que Tiago vai falar no capítulo 4 de sua carta, a partir do versículo 14. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 14. Ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?
Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor, fale conosco, Pai, esta manhã. Edifique as nossas vidas, redimensione a nossa visão, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, pela compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto do que estava acontecendo aqui. Tiago escreve em um tempo de crise, em um tempo de luta, em um tempo de muitas dificuldades, em um tempo de perda, onde a vida deles estava em risco. Se por um lado esses irmãos que se entregaram a Cristo Jesus estavam sofrendo por parte dos seus próprios familiares, da perseguição dos seus próprios compatriotas, por outro lado também estavam sofrendo uma forte perseguição do Império Romano, e por isso eles tinham que se espalhar por várias regiões. E veja como Tiago começa essa carta no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Tiago escreve usando o termo as 12 tribos para falar a igreja que está espalhada, que está reunida em várias partes, que nesse momento eles não podiam estar mais juntos como no início em Jerusalém, mas eles estavam espalhados. Tende por motivo de alegria este momento, por causa da esperança do coração de vocês, por causa da identidade, daquilo que Cristo já fez. Entendam que Deus tem um propósito para todas as coisas e por isso, tende por motivo de alegria passar por dificuldades. Veja o paradoxo que o Tiago está trabalhando. A alegria, a esperança em meio à adversidade. E Tiago ele vai falar sobre vários temas durante esta carta, temas que emergem para as nossas vidas em momentos de crise. E no texto em que nós lemos, uma problemática que surge no momento de crise é como nós lidamos com as relações com as pessoas que estão à nossa volta, com o mundo. Talvez temos a tendência de nos fechar, de nos isolar de fato, mas como nós enfrentamos a crise, como nós respondemos com a nossa fé à problemática das pessoas que estão sofrendo à nossa volta, próximos a nós, do mundo que bate à nossa porta. E Tiago então vai começar com uma pergunta no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está fazendo uma pergunta confrontadora. Ele está perguntando: você tem certeza da sua salvação? Se Cristo voltar hoje, ou se você morrer hoje, você tem certeza da vida eterna? Mas se a sua vida nunca demonstrou nenhum aspecto da sua confissão de fé, como você pode ter essa certeza então? Tiago está sendo confrontador na sua pergunta. Tiago está traçando um paralelo entre fé e obras.
Tiago não está tratando, não está discutindo sobre a salvação pela graça ou a salvação pelas obras. Como algumas pessoas tendem a dizer que Tiago talvez estava discutindo com Paulo a respeito do aspecto da salvação. Não, não é isso que Tiago está falando. Tiago não está perguntando se você é salvo pela graça ou salvo pelas obras. Pelo contrário, veja o que Tiago fala no versículo 22 do capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está convidando esses irmãos que entenderam a graça, que foram alcançados pela graça de Deus, a viverem segundo esta fé. Quando nós falamos sobre Paulo e Tiago, Paulo ele vai falar sobre a salvação no início da vida cristã, em como nós somos alcançados, redimidos, perdoados, mediante o sacrifício de Cristo e somente por causa dele. Somente por causa do seu amor e da sua graça que nos alcançou. Tiago está trabalhando sobre o caminhar da vida cristã agora. Se Cristo nos alcançou, se as misericórdias de Jesus nos alcançou e nos transformou como nós estamos vivendo, é apenas um ponto de vista diferente, do ponto de partida. Aqui, Paulo fala sobre o início da vida cristã. Tiago está falando sobre o caminhar da vida cristã. John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo os Apóstolos, ele vai dizer o seguinte a respeito deste texto da pergunta de Tiago: é suficiente saber, entender e aceitar os fatos do Evangelho, mesmo quando tenho a convicção interna de que essa verdade se aplicam a mim pessoalmente, e nunca evitar o pecado ou submeter-me ao Senhor Jesus? Tiago ensina expressamente que não. A fé verdadeira, ele diz, produzirá sem dúvida um comportamento justo. O verdadeiro caráter da fé salvífica pode ser examinado à luz das obras do crente. É confrontador a pergunta de Tiago. E John MacArthur ele vai tratar isso de uma forma confrontadora para as nossas vidas. O verdadeiro caráter da fé salvífica pode ser examinado à luz das obras dos crentes. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão clamando à nossa volta. Como nós estamos respondendo? Como a nossa fé está respondendo a este momento? Precisamos redimensionar nossa disposição em servir as pessoas. Precisamos redimensionar a forma como servimos as pessoas. Precisamos redimensionar a nossa fé em como nós respondemos a este momento. Tiago, então, ele vai tratar sobre como a fé pode trabalhar e agir em resposta, em direção às pessoas num momento de crise. Tiago ele vai fazer um paralelo da fé em alguns aspectos da fé que precisam ser redimensionados. Em primeiro lugar, precisamos redimensionar a fé intelectual ou a fé sem prática. Tiago está escrevendo num contexto onde nós temos judeus, um contexto influenciado pela cultura dos judeus e pela cultura grega. Para os gregos, o compartilhar era algo que fazia parte de uma vida feliz, fazia parte das bem-aventuranças. Para o grego, o isolamento e a calmaria filosófica era o que fazia parte, é o que ele precisava para uma vida feliz. Por isso que então Tiago vai escrever no versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta.
Qual o proveito se alguém procura vocês e vocês diz, olha, vá em paz, Deus está cuidando de todas as coisas, vá em paz, o alimento vai chegar, aqueça o seu coração, sem eu me dispor. O que Tiago está fazendo um paralelo, fazendo eles olhar para a cultura deles, dos pais deles, da vida deles, de como Deus vem ensinando a este povo, como Deus no Antigo Testamento já vinha trabalhando a respeito disso com o povo judeu, mas como que agora eles estão respondendo. Talvez no momento em que nós estamos vivendo, somos influenciados por essas culturas. Aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Mas temos a cultura desse sistema que diz, fiquem isolados, cuidem de vocês, fiquem informados sobre tudo que está acontecendo à volta, busquem informação, sabedoria e conhecimento sobre isso tudo e se protejam e fiquem isolados do mundo. Este é o melhor que vocês podem fazer neste momento. E o que o Tiago está dizendo é que o mundo está batendo a porta. Os noticiários que nós estamos assistindo, eles são como pessoas que gritam, que sofrem, que estão batendo a porta e dizendo, nós estamos aqui, nós precisamos de auxílio. E como nós estamos respondendo? Somente com uma fé intelectual, que vai dizer, olha, deixa eu ensinar algumas coisas, alguns pontos para você, e você vai, e você aprende sobre isso que eu estou falando, você vai, fique em paz. E qual o proveito se alguém nos procurar, como o mundo está batendo a nossa porta, e a gente não responder a nada e dizer, não, eu não preciso tirar nada do que eu tenho para dar. Sabe o que acontece? Nós estamos confundindo o valor das nossas palavras com o valor dos nossos atos. Valorizamos muito mais aquilo que sabemos, aquilo que está em nossa mente, o conhecimento que nós adquirimos, sem a prática. Isso bate as nossas vidas e confronta as nossas vidas profundamente. Somos conhecedores da sã doutrina, da fé reformada, da boa teologia. Mas quais os frutos de que isso estão produzindo em nossa vida? Quais os frutos de sermos seguidores de boas confissões de fé, conhecedores dos catecismos? O que isso tem produzido em nossos corações? Somente o orgulho de dizer a forma, os autores que nós lemos, ou a teologia que nós cremos? Ou isso tem produzido ações? Porque quando nós olhamos para os reformadores, como nós olhamos para a vida de Calvino, a transformação que ele fez em Genebra, por entender a sua fé, a forte convicção da sua vida, e de tantos outros homens de Deus na Reforma, eles olharam para o mundo à sua volta. Não se fecharam apenas em seu intelecto, naquilo que eles sabiam, mas olhavam para aquilo que estava à sua volta. Sabe qual o exemplo que eu dou disso? É como se nós estivéssemos em uma canoa. Nós podemos ter a boa teologia, nós podemos ter a sã doutrina, nós podemos ter todo o conhecimento, mas se nós remarmos somente por este lado, sabe o que vai acontecer? Essa canoa vai ficar rodando em círculos. Mas nós precisamos ter o conhecimento, aquele que Deus tem nos dado pela graça dele, pelas oportunidades que nós temos de ouvir bons homens, de ouvir boas pregações, de ouvir homens de Deus, de saber avaliar isso, mas ter do outro lado da nossa mão o cuidado. O cuidado para levar esta canoa, o cuidado com as pessoas, olhando para este mundo, para o que está acontecendo. Por isso que Tiago ele vai perguntar qual é o proveito disso. E assim também a fé, se não tiver obras por si só,
está morta. Em segundo lugar, precisamos redimensionar a fé, muitas vezes insuficiente. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Fé ou obras? Sabe qual é o problema? Nós temos a tendência de particionar os assuntos, mas na realidade precisam estar intimamente ligados. Essas duas coisas não vivem, não andam separados. Caso contrário, se nós separarmos a nossa fé, o nosso intelecto, o conhecimento da nossa prática, da nossa vida, isso é algo que vai ser insuficiente. Precisamos ter em nossa vida atitudes que geram vida. Pensar e refletir, mas ter também ações, manter ações. Ter uma vida de oração, de devoção, mas ter uma vida de esforço. Ter uma vida de fé, mas ter uma vida de obras. É como esses dois remos em nossa mão. Um sem o outro vai ser insuficiente. Terceiro, precisamos redimensionar a fé que muitas vezes está inativa ou estéril. Versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E aqui inoperante é estéril ou inativo, que não frutifica. E ele vai fazer uma pergunta, você crê? Tiago, ele está usando um texto muito conhecido entre os judeus, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o Shema, que eles chamam, ou seja, a palavra que Deus deu a Moisés, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. E era sobre esse alicerce dessa palavra que Moisés ele vai trazer todo o sermão em Deuteronômio. E o Tiago está dizendo aqui agora, você acredita nisso? Faz muito bem, mas olha, até os demônios creem nisso. E eles creem e eles tremem. O crer nesta verdade, o crer em Deus, tem alguma reação nos demônios, eles ficam estremecidos. De uma fé é inativa, ela não produz. É aquilo que nós ouvimos, atinge as nossas emoções, nos causa algo de bom por um momento, mas não produz fruto. Uma fé que pode causar reações, mas não transforma o nosso caráter. O Risby vai dizer que é uma fé emocional, é uma fé de momento. Roy Aldrich, ele diz o seguinte, existe a fé nominal e a fé real. Existe a fé intelectual e a fé do coração. Existe a fé dos sentidos e a fé espiritual. Existe a fé morta e a fé viva. Existe a fé tradicional que pode ficar aquém da fé transformadora e pessoal. Existe a fé que pode ser louvada como ortodoxa e assim mesmo ter valor salvífico semelhante ao da fé dos demônios. Existe fé e fé. Uma fé que só fica no âmbito intelectual, filosófico. Uma fé inoperante. Uma fé que não frutifica.
Uma fé que atinge as nossas emoções, mas não transforma a nossa vida, não redimensiona a nossa vida de fato para olharmos para o momento que estamos vivendo, não voltando os nossos olhos somente de forma interna, mas olhando para fora, para o mundo que está à nossa volta, que não transforma, que não redimensiona a nossa vida de fato, mas existe uma fé operante. Existe uma fé que redimensiona, existe uma fé que transforma a nossa vida. Precisamos redimensionar a nossa disposição em servir as pessoas. Precisamos redimensionar a forma como servimos as pessoas. Precisamos redimensionar a nossa fé. A fé do intelecto, para se tornar genuína, precisa produzir vida em nossas ações. Olhar para o mundo que está à nossa volta, para as pessoas que estão gritando, para as pessoas que estão clamando por alguma necessidade. Eu volto a fazer uso do livro Evangelho segundo os Apóstolos, de John MacArthur. Ele vai dizer o seguinte: Tiago, ele ensina que as pessoas podem estar iludidas ao pensar que creem quando de fato não creem. Ensina também que o único fator que distingue a fé genuína e a falsa é o comportamento justo produzido inevitavelmente pela fé autêntica. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, pela fé autêntica, a nossa vida é redimensionada. A forma de servir as pessoas é redimensionada. A forma de enfrentar este momento que nós estamos passando, ela é redimensionada. Precisamos redimensionar a nossa vida, redimensionar as nossas ações. E veja como Tiago vai dar dois exemplos aqui. O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão deu origem ao povo de Israel, era um homem piedoso, era amigo de Deus. Raabe, por outro lado, pertencia a uma nação pagã, era uma mulher meretriz, fazia parte de um povo que era inimigo de Deus. Duas pessoas em culturas totalmente diferentes. Duas pessoas totalmente diferentes. Mas o que elas tinham de incomum? Abraão creu e obedeceu. É isso que vai dizer do versículo 22 ao 23, do versículo 21 ao 23. Veja o versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Que o Tiago está perguntando não é se Abraão foi salvo pelo que ele fez, mas o que o Tiago está dizendo, e o Isbe, ele transcreve isso de uma forma muito clara e diz: pela fé, Abraão foi justificado perante Deus, e sua justiça declarada para a salvação. Pelas obras, ele foi justificado perante os homens, e sua justiça demonstrada. Pela fé somente em Deus, pela ação de Deus em sua vida, em sua resposta, em sua fé a Deus, ele foi salvo. Mas, por causa da sua ação, ele foi justificado. Não perante Deus, mas deu uma justificativa da sua fé perante as pessoas. A sua fé foi demonstrada. É isso que é uma fé viva. É isso que é uma fé operante, que demonstra, que vai além daquilo que é produzido somente interno, mas demonstra no mundo que está à sua volta. Tiago vai dar o exemplo de Raabe, que ouviu, creu e respondeu com atitude. Veja o versículo 25. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os que fez partir por outro lado? Ela ouviu que Deus viria sobre o seu povo,
que Deus viria sobre o seu povo através da nação de Israel, que o seu povo seria destruído. Ela ouviu sobre o poder de Deus. Ela creu e ela teve uma atitude, então, com esses homens, porque ela creu em quem era o Senhor. Hebreus 11:31, na Galeria dos Heróis da Fé, nós encontramos esta mulher lá, uma meretriz que está ao lado, citada ao lado de grandes homens de fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Porque creu, porque teve uma atitude. Redimensionar o nosso modo de servir a Deus e ao próximo é agirmos de forma condizente com a nossa fé e com o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Com a forma com que Cristo nos chamou, com que Ele se entregou. Pagou o preço para que possamos viver uma nova vida. Não uma nova vida somente de forma interna no nosso intelecto, mas uma vida que dá frutos. E é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Devemos redimensionar a nossa forma de olhar o mundo, as pessoas à nossa volta, para obter algo de Deus, ou para obter uma satisfação do nosso coração, de um bem-estar e dizer, olha como eu sou generoso e compartilho, de forma alguma. Mas porque reconhecemos que essa transformação veio do Senhor. O Senhor redimensiona a nossa vida, nos dando a oportunidade de viver uma nova vida, olhando para as pessoas à nossa volta, andando pelo caminho das boas obras que Ele mesmo já preparou, porque somente Ele poderia colocar este caminho à nossa frente. Para obter algo, para poder mostrar isso de alguma forma? Não, para a glória dele. Porque tudo é por meio dele, tudo é para ele, por causa do amor que nos alcançou, em como ele transformou as nossas vidas, e nós reconhecemos isso, essa nova vida que o Senhor nos deu. E por causa disso, nós desejamos compartilhar, somente em palavras? Não, mas com também as nossas ações. É preciso redimensionar vários aspectos da nossa vida. Semana passada falamos sobre as nossas emoções. Você pode assistir, a mensagem está na playlist desta série em nosso canal no YouTube. Hoje estamos falando sobre o nosso servir com as pessoas, o olhar para a nossa volta. Que o Senhor possa redimensionar a nossa vida, a sensibilidade dos nossos corações, transformar tudo aquilo que nós sabemos de palavra, de Bíblia, de doutrina, em ações práticas nesse momento que tem tantas pessoas gritando e clamando por algo. Que nós possamos ser instrumentos de Deus, ser a resposta, sendo instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Quero deixar alguns pontos para você pensar e praticar nesta manhã. Para redimensionar o nosso modo de servir, nós precisamos estar atentos ao mundo que bate à nossa porta. Quando você para pensar nos noticiários que você está assistindo, em como o desemprego está crescendo, em como tem pessoas perdendo amigos, entes queridos, em como tem famílias passando fome, precisando daquilo que é mais básico para viver. Quando você vê pessoas que moram próximos a você, que são do grupo de risco, que não podem se locomover, que não podem sair de casa.
Como você tem respondido às notícias e aquilo que você fica sabendo? Precisamos redimensionar isso. Estamos tão alienados em buscar informação, em acumular informação sobre tudo que está acontecendo, ou às vezes tão impactados com tudo isso que isso nos deixa estagnado, enquanto nós, quando ouvimos que temos essa fé viva em nossos corações por causa de Cristo Jesus, devemos entender que todas essas informações à nossa volta são gritos de clamor de pessoas que estão precisando de algo. Precisamos redimensionar a nossa forma de fazer uma leitura do mundo que está à nossa volta, dos noticiários, o que eles querem dizer para nós de fato. Precisamos ter uma firme convicção de que fomos chamados para uma fé viva e operante, de entender o que Cristo fez por nós e em como nós devemos viver por causa do sacrifício dele, da graça, do amor que nos alcançou, que implica em todas as áreas da nossa vida, em como nós vamos administrar tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Precisamos fazer uso dos recursos que temos em nossas mãos para abençoar as pessoas. Eu não estou dizendo somente do dinheiro, mas estou dizendo do nosso tempo, da tecnologia, de tudo que está ao nosso alcance, que nós podemos servir outras pessoas com isso. Pessoas que precisam de um tempo para conversar, para abrir o coração. Pessoas que precisam de uma cesta básica. Pessoas que precisam de uma peça de roupa. Pessoas que estão carecendo. Em como nós podemos servir com o que nós temos. Praticar a generosidade, assim como a temos recebido de Deus, que foi gracioso, generoso com as nossas vidas. E é assim que nós devemos caminhar. Gostaria de fazer um convite para você, durante os próximos dias, ficar atento a uma ação que a Igreja do Alto irá promover em parceria com o Colégio Anne Mackenzie. Nós vamos anunciar nas nossas redes sociais e também do colégio, que é o Drive-Thru Solidário. Nós vamos realizar na porta do Colégio Anne Mackenzie. Separei este momento onde nós, como igreja, pessoas que podem, você que não faz parte do grupo de risco, que pode nos ajudar a servir, a recolher esses alimentos, separar alguns alimentos. Nós vamos trabalhar com todo o distanciamento possível. Você que está nos assistindo e quer participar dessa ação, doando ou trabalhando, fique atento às nossas redes sociais nessas próximas semanas. Nós vamos anunciar os dias e os horários em nossas redes sociais e também nas redes sociais do Colégio Anne Mackenzie. É uma forma que nós temos de colocar isto em prática. Se você tem pensado em outras ações, em outros meios de colocar isso em prática, coisas que você tem pensado que pode ser uma boa ideia para este momento, quiser compartilhar aqui embaixo conosco nos comentários, você que está nos assistindo agora domingo pela manhã, quiser deixar o seu comentário de alguma ideia, coloque aqui nos comentários aqui embaixo também, ou nos procure em alguma das nossas redes sociais. Precisamos e entendemos que Deus está trabalhando em nossos corações, redimensionando as nossas vidas. Talvez a partir de hoje você compreendeu e teve ideias de ações que nós podemos colaborar com as pessoas à nossa volta. Compartilhe isso conosco. Nós precisamos colocar essas ações em prática. Que Deus possa redimensionar as nossas vidas. Não somente de uma fé interna, do intelecto, não somente de uma fé que produz o bem-estar pessoal das nossas vidas, mas uma fé viva, operante, que demonstra, que luta por justiça, que olha para as pessoas que está à nossa volta. Que possamos viver dessa forma, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã.
Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, que possamos colocar em prática, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, esteja colocando ideias, projetos em nossos corações, que venha do alto, do Senhor, Pai, para as nossas vidas, para que possamos executar, ó Deus, em pequenas ações, que possamos estar sensíveis, ó Pai, aos nossos vizinhos, aos vizinhos do nosso condomínio, prédios, casas, ó Pai, em nome de Jesus, as necessidades mais próximas, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos irmãos na igreja, mas do bairro onde nós estamos, da nossa cidade, ó Pai. Que o Senhor redimensione as nossas vidas e que, de fato, quando o mundo olhar para nós e dar reconhecer esta obra, a obra de Cristo Jesus em nós, para a sua honra, para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Fique atento ao recado da Do Alto Kids. Olá, crianças! Já embarcamos em uma nova aventura. Todos nós da Do Alto Kids, e nós queremos convidar você para participar conosco desta grande aventura, Decolar. Mas antes, vamos fazer uma ligação para o nosso amigo Bo e convidá-lo também? Astrobolt, ligue para o Bo. Ligando para o Bo. Chamando. Oi, Bo, tudo bem com você? Oi, pastor, tudo bem? Onde Bo, você eu está? estou em uma espaçonave. Olha isso, Bo, que legal. Nossa, pastor, uma espaçonave? O que você está Bo, fazendo nós aí? estamos embarcando em uma nova aventura. Todos nós da Do Alto Kids, Decolar. Vai ser irado, Bo. Você quer vir com a gente? Nossa, pastor, claro que eu quero embarcar nessa aventura. Como eu faço para participar? Que legal, Bo. Boa pergunta. Basta você acessar o nosso site www.igrejadoalto.org/doaltokids e fazer a sua inscrição para esta aventura. Nossa, pastor, que legal. Eu vou já pedir pro meu pai fazer a inscrição lá no site. Isso mesmo, Bo. Pede pro papai e pede pra mamãe acessar igrejadoalto.org/doaltokids e faça a sua inscrição para a aventura Decolar. E nós vamos fazer uma parceria, Bo. Eu, os tios, os astronautas da Do Alto Kids, o papai, a mamãe ou o responsável que Todo está em mundo. casa. Preste atenção para o nosso Fala, acordo, pastor. Bo. Nós da Do Alto Kids vamos enviar para você de forma gratuita uma Nossa, caixa, que legal. a Do Alto Kids Box. E lá, a cada semana, você vai ter uma surpresa diferente para acompanhar esta viagem, para entrar, para embarcar conosco nesta aventura. Vai estar o seu distintivo de astronauta. Nossa, pastor, eu estou louco para receber o distintivo. Isso, Bo, nós vamos enviar para você o seu distintivo para você embarcar conosco nesta espaçonave. E lá você vai aproveitar tudo da nossa lição, da nossa historinha. Vai ter folha para legal. pintar, vai ter material pastor. para você montar, vai ter joguinhos para você brincar. E atenção, papai, atenção, mamãe ou responsáveis, nós precisamos de vocês para auxiliar as crianças e também, Bo, a cada lição temos grandes perguntas Nossa, sobre esta pastor. aventura para saber se vocês participaram. E você, papai, mamãe ou responsável, vai poder interagir com a sua criança. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bo, vamos embarcar nesta viagem? Vamos, pastor! Então vamos todos juntos decolar! Uhul!